E aí, pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está aí nos assistindo que entrasse no nosso canal, ativasse as notificações, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações e desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível para nos ajudar a fazer com que esse projeto atinja o máximo de pessoas possível. Hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, uma colega de trabalho, já trabalhamos juntos na RHI Magnesita. Seja bem-vinda, Juliana Morato Bazaga, não é isso? Isso, obrigada. Juliana, hoje ela é gerente de comunicação e relações institucionais da RHI Magnesita da América do Sul. Seja muito bem-vinda, Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por vir aqui falar um pouco desse mundo, né? O nosso foco aqui é Steel Podcast, é o mundo do aço, mas o mundo do refratário faz parte desse mundo do aço, né? Tá diretamente ligado. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Como você falou, é um mundo de possibilidades, então se a gente puder levar um pouquinho disso para o pessoal que está ouvindo aí, vai ser muito legal. Então, é interessante, pessoal, que nós fizemos o convite para a Juliana para a gente falar um pouco desse projeto nosso, né, do Steel Podcast, que é trazer a informação desse mundo da cadeia produtiva do aço, desse mundo do refratário. Eu sou especialista em refratário, já trabalhei na RHI Magnesita, tenho vários colegas lá, né? Então, assim, é muito importante esse nosso projeto de trazer o conhecimento para os jovens, para as pessoas que estão ingressando. Hoje nós vamos falar aqui muito desses projetos que existem para atrair os jovens. Então, foi muito bom você ter aceitado o nosso convite, você que é da área da comunicação da RHI Magnesita. Então, eu gostaria de começar pelo começo. Como é que foi que a Juliana entrou nesse mundo do refratário? Como é que foi isso? Bom, eu entrei para o mundo do refratário sem saber o que é um refratário, como a maioria das pessoas. Eu também fui assim. Exatamente. Eu já fui estagiária lá na época no mundo do chocolate, que era bem interessante, no mundo da beleza, e aí acabei fazendo um processo seletivo de estágio. Então, quando você fala de trazer um pouco mais do jovem para esse mundo, eu entrei, né, quando eu ainda estava na faculdade, fiz publicidade e propaganda, então eu fiz um processo seletivo na RHI Magnesita, na época Magnesita. Passei nesse processo, era meu último ano de faculdade, e aí tive a oportunidade de ser contratada, efetivada ao final de 11 meses de estágio. Então foi uma grande oportunidade, né? Como eu comentei, eu não conhecia nada de refratário, conhecia a Magnesita pelo nome, porque eu sou aqui de Belo Horizonte e a marca é muito forte, né? Sim. Mas fui aprender tudo desse mundo depois. Então, eu acho que o que mais foi legal nessa jornada, tem 14 anos que eu tô na RHI Magnesita, é de fato saber tudo que tá nos bastidores, né? Porque eu brinco que a gente é a indústria de base da indústria de base. Então, a gente tá muito no início da cadeia, muita gente não sabe o que é. Eu brinco que tem um colega nosso lá, que a avó dele achava que a gente fazia aquele pirex que vai dentro do forno, né? Que é um tipo de refratário também, mas não o nosso. Então, a gente até entender todo esse mundo leva um tempo. Então, esse é um grande desafio também, né? A gente tem que formar pessoas, raramente vem pessoas prontas, a não ser que sejam desses mercados, né? Da indústria de aço, de cimento, Sim. ou do próprio refratário, senão a gente tem que formar da base. Então, tem todo esse trabalho de desenvolvimento. Eu entrei como estagiária e, desde sempre, o nosso programa é muito estruturado para esse desenvolvimento, porque além da parte técnica, a gente foca muito no comportamental, porque a gente sabe que quem está entrando para o mercado de trabalho, muitas vezes tem muito a desenvolver também na soft skill, né, que a gente chama. E além disso, nessa questão do refratário, do aço, então a gente tem um desenvolvimento muito grande para fazer uma jornada bem interessante. E isso o programa de estágio traz, mas não só o programa de estágio que eu participei, né? A gente tem todo um onboarding que as pessoas precisam conhecer mais da empresa, do mercado, antes de atuar. Então, eu entrei lá em 2011, e aí, coincidentemente, essa semana que eu recebi o convite, eu estou completando esses 14 anos de casa essa semana, então foi uma coincidência interessante. Eu entrei na área de comunicação, na época... Desculpa te cortar, recebeu o convite para... participar do podcast. Ah, do podcast, Sim. Então, eu entrei estagiária. Na época, éramos 2 pessoas na área de comunicação, eu estagiária e uma analista. A gente reportava para a área de RH.
E, assim, eu fui evoluindo e desenvolvendo com a empresa, a área também foi crescendo. Hoje eu sou gerente, como você comentou, né, de comunicação e relações institucionais. Também lidero o Comitê de Diversidade e Inclusão aqui da América do Sul e conduzo o Comitê de Sustentabilidade que a gente também tem na região. Então, são temas que eu tenho super afinidade, mas nesse tempo, nesses 14 anos, eu também participei de processos internos da empresa, fiquei 4 anos na área de recursos humanos. Quando você começou lá no início, quando você entrou no processo de estágio, né? Você entrou na área do RH? A comunicação respondia para o RH, mas eu era da área de comunicação mesmo, que era muito focado na época em comunicação interna. A gente fazia pouco de comunicação externa, atuava um pouco com responsabilidade social, mas a gente foi ampliando muito esse escopo ao longo dos anos, a gente foi ganhando uma estrutura maior, né, mais pessoas. Depois da fusão da RH com a Magnesita, a gente passou até a ter alguns reportes para o global, aí depois a gente regionalizou a área. Então, foram muitas transformações. Eu brinco que, às vezes, a indústria tem essa imagem de ser muito tradicional, muito engessada, mas, assim, é um mundo muito dinâmico. Quem conhece a RH e Magnesita sabe o tanto que as coisas fluem, o tanto que o ritmo é acelerado. Então, a área foi encorpando muito ao longo desses anos e a gente foi ganhando mais escopo também. Mas aí depois, a gente já chegou a responder para o jurídico, para o financeiro, para o RH. Mas então, você ficou no programa de estágio por quanto tempo? Por quase um ano. Um jovem que entrar hoje nesse programa de estágio, ele fica nesse período quanto tempo? Ele fica até ser efetivado? Ele fica entre 1 ano e 2. Por quê? A gente entende que com menos de 1 ano é muito difícil esse desenvolvimento. E o nosso programa, ele é de fato para nutrir o nosso pipeline de sucessão. Então, os nossos estagiários hoje, eles são pensando no futuro daquela área que ele entra, pensando que ele vai se tornar, ao final desse programa, um analista júnior. O nosso sonho é que a gente tenha vaga para todo mundo, claro que isso depende de mercado, depende de momento, mas a gente forma esse jovem para ele sair de lá um profissional. Certo. Então, menos de 1 ano a gente acha pouco, mais de 2 anos, a nossa legislação não deixa que o estagiário fique mais de 2 anos na mesma empresa. Então, normalmente, a gente pega ali quem está graduando entre 1 e 2 anos, exatamente porque se ele for demorar mais tempo para formar, a gente não consegue aproveitar esse profissional, esse jovem. Sim. Então, normalmente, entre 1 e 2 anos. Eu fiquei quase 1 ano. Você ficou 1 ano. E depois, depois que você foi efetivada, aí você já entrou na área de comunicação mesmo. E na área de comunicação ficou quanto tempo lá? Na área de comunicação eu fiquei 8 anos, aí tive a oportunidade de passar pelas cadeiras de júnior, pleno, sênior, com várias estruturas diferentes, como eu comentei, né, reportando para jurídico, para financeiro, para o RH, enfim, né, várias experiências diferentes, o que agrega muito também, porque eu acho que isso é uma oportunidade de a gente ter um conhecimento do negócio, né, a gente não fica preso só na nossa área técnica, você tá, né, bebendo de várias fontes o tempo inteiro, né. Então, isso foi muito interessante. E aí, eu estava querendo, na época, um pouquinho depois da fusão, aí eu passei a reportar para uma pessoa que fica em Viena, hoje ela não está mais na empresa, mas a área passou a ser global. Sim. Então, eu tive uma experiência super interessante também, entendendo um pouco mais das outras regiões, do próprio global. Então, foi um grande aprendizado. Mas eu estava querendo algo mais. E aí, eu fiz um processo de recrutamento interno na época. Funciona super bem também lá na RH Magnesita. A gente sempre tenta aproveitar o que a gente tem de talento dentro de casa. Então, eu fiz um processo e fiz uma mudança lateral para o RH. Então, eu fui ser business partner na área de RH, também como analista sênior na época. E aí, atendi a área de TI, a área de operações, a área de mineração. Acabei atendendo quase todas as áreas da empresa, né? E também, aí lá eu conquistei uma cadeira de liderança, então eu pude me desenvolver ainda mais. E aí, no fim da minha jornada no RH, que eu fiquei lá 4 anos, eu assumi uma posição de gerência para Talent Acquisition. Então, também tenho aí essa bagagem de recrutamento e seleção, de employer branding, então conheço um pouco, conheci mais a fundo o programa de estágio, que eu já era um fruto dele, né? E também depois participava enquanto comunicação para ajudar a divulgar o programa. Depois no RH, o tempo todo que eu fiquei lá, eu era responsável pelo programa. Então, eu pude conhecer também os bastidores, saber como funciona, planejar toda a trilha de desenvolvimento, porque a gente faz toda a jornada no processo seletivo, mas depois que entra, não acaba. O RH continua dando suporte nessa trilha, então desenvolvendo as competências técnicas, comportamentais, fazendo feedback junto aos gestores.
O nosso programa, ele tem o gestor do estagiário, mas também tem um tutor, que é alguém que vai estar mais perto dele. Então, é um programa bem estruturado para que, de fato, depois de 1 a 2 anos, esse profissional, esse jovem profissional esteja pronto, de preferência para a gente, se a gente não tem a vaga, mas pelo menos a gente forma para o mercado. Eles desenvolvem também um projeto aplicativo, então, algo bem na prática, para eles apresentarem ao final de um ano para a nossa diretoria local, regional, eles são premiados, os melhores projetos. Então, é uma forma de trazer para os jovens não só a rotina de trabalho que eles precisam aprender, mas algo extra, um legado que ele deixa para a empresa também, né? Que se continuar com a gente, ótimo, mas como eu disse, se sair, ele deixa alguma coisa ali, que eu acho que é um pouco do que os jovens buscam, né? Hoje em dia, cada vez mais atrelar o seu propósito pessoal com profissional, busca aprendizado, mas também quer deixar alguma coisa ali que fique pós Bacana. Atuação. E depois quando é que foi que você assumiu essa parte aí tá na parte de comunicação agora, Sim, né? aí eu contei metade da história, né? Vamos voltar. Então, fiquei 4 anos na área de RH, eu estava como gerente de Talent Acquisition, e aí recebi a proposta para voltar para a área de comunicação, para essa gerência, com esse escopo um pouco ampliado para relações institucionais também, e com esse olhar um pouco mais externo, né? Para a gente trabalhar mais em imprensa, assessoria. Então, foi no final de 2022, eu retornei para a área de comunicação. A gente já estava... Aí você já voltou como gerente? Já voltei como gerente, sim. Eu já era gerente no RH, voltei como gerente lá pro vocês RH, têm uma equipe pra comunicação. Lá vocês têm uma equipe que trata toda essa questão da relação institucional e é de toda a América do Sul? De toda a América do Sul. A gente passou há quase 3 anos por um processo que a gente chama de regionalização, porque quando teve a fusão, a gente ainda... A RH e o Magnesita eram concorrentes, né? Então, a gente precisava aprender a trabalhar juntos e extrair o melhor de cada empresa. Sim. Então, a gente, durante um tempo, como eu comentei, várias áreas passaram a reportar para um time global, até para a gente ver as sinergias, o que foi muito importante. Mas depois que a gente passou desse estágio, a gente entendeu que precisava acelerar um pouco mais as tomadas de decisão, trazer muito para o que a gente chama de local for local também, porque quando estoura alguma crise de logística ou de matéria-prima, a gente começou a sentir falta de ter aquela atuação mais local, até para suprir as necessidades dos nossos clientes, tudo. Então, a gente passou, enquanto companhia, por esse processo de regionalização, que foi para dar mais autonomia, mais empoderamento para as regiões. Então, o Wagner Sampaio, que é o nosso presidente regional, ele veio nessa época, né, há quase 3 anos atrás, para ter, de fato, essa estrutura mais regionalizada, e aí a comunicação também passou a reportar para essa estrutura regional. A gente era ligado ao RH nessa época, e desde o ano passado a gente passou a reportar diretamente para a presidência, para o Wagner Sampaio, até para trazer um pouco mais dessa estratégia do negócio para a comunicação e para a questão institucional. E agora a gente está retornando para a área de RH. Então, como eu comentei, é muito dinâmico, né? A gente vai entendendo como o mercado está reagindo, como que a gente pode aproveitar o melhor de cada profissional e de cada setor, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Esses programas que tem dentro da RH e Magnesita, eles são para todos os jovens. Por exemplo, você entrou como estagiário, depois entrou para a área de comunicação, né? Depois foi para o RH, voltou para a área de comunicação, teve em outras áreas jurídicas, tudo, para conhecer o negócio como um todo. E a parte de produção de refratários, como é que funciona tudo isso, tem toda uma integração dos funcionários para entender como é que funciona todo o negócio, não tem? Sem dúvida, a gente tem vários programas e não só de porta de entrada, né? Vou citar primeiro de porta de entrada, você comentou do estágio, mas a gente tem programa de aprendiz, e aí muitos aprendizes, eles vão para a área administrativa ou para a área operacional. Então, o aprendiz normalmente está ali no ensino médio, está decidindo qual carreira seguir. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Então, é super interessante a gente ver a diferença que a gente faz na vida deles, porque, assim, são pessoas que, às vezes, tem uma questão, um cunho social também por trás, né? Não só a formação de mão de obra, mas tem essa questão social que é super interessante.
Temos o programa de estágio técnico, que muitas vezes está mais relacionado também com as áreas de operação, pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e o programa de estágio superior. Além disso, tem um programa de trainee, que normalmente é um trainee, que é um programa global. Ele não acontece todo ano, igual o programa de estágio, mas ele costuma acontecer a cada 2 anos, 3 anos, depende, como eu falei também, do mercado, das necessidades internas. Mas o programa de trainee, ele é super legal porque ele permite um job rotation também maior e muitas vezes eles vão para países diferentes. Então, esse profissional que é recém-formado, ele passa um tempo numa planta da Europa, numa planta da Índia, em cadeiras diferentes, para trazer esse olhar sistêmico que é tão importante para o profissional, para a formação de um profissional, né? E essa questão de conhecer um pouco mais do mundo da fábrica, é claro que em cada cadeira, em cada área, isso pode ser mais ou menos, né, ao longo da jornada, mas a gente tem, por exemplo, um programa que é com a família, que a gente ama, que chama Portas Abertas, que a gente chama a família do colaborador para a fábrica, ou para a mina, né? A gente já fez lá em Brumado, que é no interior da Bahia, nossa principal mina da companhia, e faz aqui em Contagem todo ano. Então, a gente leva não só o nosso colaborador, mas a família, os filhos, esposa, marido, para conhecer o que é um refratário, né? Como é a nossa linha de produção, como é a mina, até para as pessoas se aproximarem mais desse mundo, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, então é importante que a família também esteja integrada, é uma ótima oportunidade das pessoas conhecerem a produção. Ô Juliana, quando nós fizemos o convite para você, foi muito intencional, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente quer inspirar novos jovens, novos talentos a ingressarem nos setores industriais, né? Seja do aço, seja do refratário e tudo. E assim, não tem exemplo melhor do que você que entrou num programa de estágio, né? E foi crescendo ao longo do tempo, mostrando a sua competência, mostrando a sua expertise, né? A sua dedicação, principalmente, até ser gerente. Hoje você está como gerente da área de comunicação. Então, assim, isso inspira pessoas, né? Então, foi bem direcional mesmo, porque a gente falou, não, a Juliana, a história dela é inspiradora, né? E vendo você falar desses programas que a RHI Magnesita tem, por exemplo, programa de estágio, jovem aprendiz, trainee, né? Essa integração com a família, com os integrantes da família, tudo. Isso mostra, né, o quão é importante, o quanto a RHI Magnesita dá valor e tem projetos, programas para incentivar isso, né? Então, isso é muito legal. Tem algum desafio que a RHI Magnesita enfrenta nessa atração dos jovens, atrair os jovens? Porque hoje a gente está vendo, inclusive, nós conversamos aqui antes, esse é um dos nossos objetivos principais desse podcast, que é trazer comunicação para os jovens, trazer essa informação do que é esse mundo que a gente vive, né? Para os jovens, para o jovem entender o quão é importante para o setor da indústria, não só brasileira, mas mundial, né? Mas também para ingressar nesse setor que a gente está. Então, quais são os desafios que a RHI Magnesita enfrenta assim, em atrair esses jovens, especialmente no setor técnico de refratário? Bom, são vários, Jove, e vou tentar ressaltar alguns aqui. Eu diria que são 2 aspectos. Um é a imagem que a indústria e a mineração têm, aí não estou falando só de RHI Magnesita, mas de uma forma geral, e o perfil desses jovens que também está mudando. Essa geração que está vindo, né? A forma, o que eles aspiram profissionalmente tem mudado muito. Então, vou começar pela parte da imagem. O que eu percebo, e aí vários estudos trazem, em conversas também a gente percebe, é que a imagem, a reputação da indústria e da mineração não está tão legal perto dos jovens, porque eles enxergam muitas vezes como empresas que vão degradar o meio ambiente, ou que são mais tradicionais, então não são atrativas. Então a gente conversa, o pessoal quer ir para startup, quer mexer com tecnologia, e às vezes não conseguem enxergar que dentro da indústria a gente também tem essas possibilidades. Sim. A gente tem muita inovação, a gente tem muito dinamismo. Então, assim, eu tô há 14 anos na empresa, mas esses 14 anos eu não estive na mesma área, ou mesmo que enquanto eu estive na comunicação, foram momentos diferentes de mercado, da empresa, então a gente aprende muito e a gente tem
muitas possibilidades. Então, numa empresa global, por exemplo, como a RH Magnesita, a gente tem vários colegas que foram para outras plantas fora, que hoje estão lá em Viena, que é onde tem a nossa sede, mas muitas vezes os jovens não enxergam no médio e longo prazo e ainda enxergam realmente a indústria como algo mais engessado, mais tradicional, o que eu posso dizer pela RH Magnesita que não é o que acontece, porque dinamismo é o que não falta. E aí, falando de questão de meio ambiente também que eu citei, né, de empresas que degradam e tudo, também é uma imagem que a gente, enquanto setor, ainda tem, mas que a gente está tentando desconstruir, porque, pelo contrário, as indústrias estão buscando descarbonização, um olhar diferente para o meio ambiente, porque a gente sabe que não é sustentável o nosso negócio se a gente acabar com a natureza. Então, assim, a gente precisa construir o futuro agora com ações e iniciativas que vão permitir a nossa operação futura. Sim. Então, a RH Magnesita, por exemplo, tem uma série de metas que a gente estabeleceu em 2018, a gente é signatário do Pacto Global da ONU desde 2018, a gente traçou ali um plano, né, onde estávamos, onde queríamos chegar, e a gente acompanha todo ano, tem até um balanço de sustentabilidade que a gente publica anualmente, para a gente, de fato, diminuir a emissão de CO2, NOx, SOx, utilizar mais material reciclado, né, que é a nossa economia circular, aumentar a diversidade na nossa empresa, então tem mais energia renovável, então tem uma série de fatores que a gente trabalha, e aí eu acho que o jovem precisa abrir um pouco mais o olhar para isso e pesquisar as empresas que têm isso só no discurso e as empresas que têm na prática no discurso, né, porque eu acho que talvez possa ter frustrado muito uma geração, ter convivido com empresas que às vezes realmente fizeram algum mal para o meio ambiente, que não cuidaram disso, né? Mas a gente não pode falar disso da maioria. Então, eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar um pouco dessa imagem que o setor tem. E aí a outra questão que é do perfil, né? Eu acho que além o desafio, primeiro de atrair, mas depois é de manter. Porque o jovem já está um pouco mais imediatista, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco desses anseios e também o que eles buscam no emprego, o que eles buscam na vida profissional. Se a gente for olhar lá nos meus pais, eles buscavam talvez uma progressão de carreira muito voltada para a questão econômica, né, financeira, e uma estabilidade, que não é o que o jovem de hoje busca. A gente vê até mais rotatividade, porque se o jovem chegar numa empresa e não tiver um ambiente legal, como foi vendido para ele na entrevista, ele não fica. Então é até engraçado que no tempo que eu fiquei em Talent Acquisition, muitas vezes a gente está fazendo entrevista e a gente era entrevistado. Porque o estagiário, o jovem, ele queria... A gente fazia perguntas, mas ele falava, mas a empresa fala isso, é verdade? Mas quais são as práticas da empresa em ESG? Então, eles querem saber. E se eu falo uma coisa na entrevista, se eu vendo algo que não é verdade depois, isso não se sustenta, né? Então, eu acho que o desafio, além de atrair os jovens, e aí não estou falando só de jovem, né? Eu digo até para todas as gerações, é que, de fato, a gente construa um ambiente que seja mais leve, porque as pessoas, em geral, pós-pandemia, estão buscando mais qualidade de vida, mais equilíbrio do pessoal com o profissional, mais flexibilidade. Então, como a indústria também tem essa imagem de mais fechada, a gente tem que trazer isso para dentro de casa e desconstruir. Então, por isso que hoje a gente tem as frentes de diversidade e inclusão, a gente implementa vários benefícios e políticas para trazer mais abertura. Então, vou trazer alguns exemplos aqui que a gente implementou nos últimos anos. Licença maternidade estendida e paternidade, a gente implementou lá em 2019. Se você for olhar no mercado mineiro, agora as empresas estão começando a falar sobre isso. Então, a gente quer atrair mais mulheres para o mercado ou para a indústria. Como que a gente faz isso? Oferecendo benefícios que sejam mais atrativos. Então, a gente tem o Day Off no dia do aniversário. A gente também lançou lá em 2019. A gente acabou de lançar um novo dress code bem disruptivo aí para a indústria, que pode trabalhar de bermuda, de saia. A gente não vê isso muito na indústria. Claro que tem a questão de segurança, né? A gente tem as áreas onde você tem que colocar EPI, né? E tudo. Mas a gente precisa trazer um pouco mais de liberdade para as pessoas serem quem elas são, sem preconceito, com muito respeito, para que elas se sintam à vontade no ambiente de trabalho. E eu acho que casando, se a gente conseguir fazer um trabalho que melhore a nossa reputação no mercado, né? Na hora de escolher, eu vou para uma startup ou eu vou para uma indústria? E se a gente conseguir manter isso como um ambiente atrativo, acolhedor, respeitoso,
aí a gente vai conseguir superar esses desafios. É um pouco do que a gente tem trabalhado lá na RH Emagrecer. Muito bom. Mais uma vez, vou falar, esse foi o objetivo principal da gente tratar esse assunto com você aqui, porque realmente a imagem que tem, né, da indústria, do setor siderúrgico, setor da indústria de refratário, ela é uma imagem distorcida. A gente percebe que as pessoas não conhecem o que realmente... Eu trabalhei na RH Magnesita num período e voltei lá esse ano passado, agora em 2024, e percebi uma mudança assim, extremamente positiva. Sim. Né? Uma mudança assim, o ambiente muito mais aberto, muito mais clean, né? O próprio escritório ficou muito bacana, né? Muito mais... É porque eu acho que isso perpassa até pela infraestrutura física, né? Então a gente tem um novo escritório aqui, que ele precisa ser mais atraente, né? O jovem chega lá, a gente tem no nosso térreo, tem lá impressora 3D trabalhando, Sim. E aí tem um showroom, e aí ele entra na sala de reunião, é tudo tecnológico, tem o 3D. O 3D para você ver tudo acontecendo. Então, achei tudo muito isso bacana isso. faz diferença. E outra coisa, você comentou de ambiente aberto, eu vejo que os jovens têm buscado muito ter esse acesso, né? A gente via lá no passado muitas empresas hierarquizadas, né? Então, você só conversa com seu líder, o líder conversa com o líder do líder, e você não chega lá na alta hierarquia. Lá na RH Magnesita hoje, do mesmo e eu sempre tive esse acesso, né? Não é porque hoje eu sou gerente que eu tenho esse acesso. Sim. Mas eu, de estagiária, eu circulava lá no chão de fábrica até na diretoria. Então, hoje a gente tem voz para trazer uma ideia diferente, para criticar algo, para debater, sabe? Então, eu acho que os jovens também buscam muito isso. E esqueci de falar de uma coisa que é sobre propósito. As pessoas estão tentando atrelar o máximo propósito que elas têm de vida com a sua profissão. Então, se elas entendem que o desenvolvimento que elas buscam é de aprendizado, mas não só técnico, mas como eu falei, né, como que eu me torno uma pessoa com competências comportamentais melhores, uma inteligência emocional maior. Então, elas buscam um desenvolvimento, um legado que a empresa deixa nelas, mas também o contrário. O que me dá energia para ir trabalhar não é só o projeto que eu entrego, mas o que esse projeto que eu estou entregando significa depois que eu sair daqui. Então, hoje eu trabalho pensando assim, se eu amanhã eu não estou mais lá na empresa, tem um pedacinho de mim em várias políticas, em vários benefícios, então eu fiz alguma coisa diferente para a empresa. Então, o que eu sinto que as pessoas buscam é, de fato, deixar esse legado, e quando elas não têm essa oportunidade de criar junto, de fazer acontecer, elas acabam perdendo energia. Então, eu acho que para atrair esse jovem, a gente tem que dar o espaço. Claro que tem rotina, todo mundo faz um pouquinho, às vezes, do que não gosta, mas a gente também tem que dar um espaço para eles construírem juntos. Ô Juliana, tudo isso que você falou, todos esses programas, né, que a RH Magnesita tem, todos esses programas que eles implantaram, além da parte física que eu estava comentando aqui, isso tudo é muito importante para deixar um ambiente saudável, para deixar um ambiente leve, para que as pessoas... Vamos falar de produtividade, tá? Eu sei que estar num ambiente gostoso para trabalhar, um ambiente leve, um ambiente onde você tem acesso às pessoas, isso é muito importante não só para a empresa, mas para as pessoas também. Por isso que atrair esses jovens para esse ambiente, para que esses jovens entendam que esse ambiente ele é proporcionado dentro das empresas, é muito importante. Agora, vamos falar de produtividade. Quando a pessoa, um ser humano, isso é estudo feito em Harvard, em Oxford. Quando a pessoa está trabalhando num ambiente em que ela se sinta acolhedor, um ambiente tranquilo, onde a empresa subsidia, onde a empresa dá apoio para que ele possa ter um programa de carreira, para subir, ter uma oportunidade lá dentro, ele rende muito mais. Quando o cara está trabalhando num ambiente, um ambiente tóxico, um ambiente de muita pressão, um ambiente tal, ele não rende. Existe um estudo, depois dá uma olhada aí no Google, aí, bate no Google, aí, existe um estudo que fala que quando a pessoa trabalha insatisfeita, ela produz de 12% a 15% de todo o potencial dela. E quando a pessoa está num ambiente igual esse que você acabou de falar, que a RH Magnesita proporciona para os seus funcionários, ela produz de 80% a 90% do seu potencial.
Então, ou seja, isso reflete até na produtividade das pessoas, na produtividade da empresa, nos resultados da empresa, né? Não, e é super interessante você falar isso, porque no final das contas a gente é uma empresa que visa lucro, a gente é listado na Bolsa de Valores de Londres. Todas as empresas, né? Os acionistas precisam ser remunerados, a gente tem que ter longevidade. Então, sim, a gente precisa produzir, entregar resultados. Lógico. O mercado é muito acelerado, então existe pressão também, né? Não é só um mundo de mil maravilhas. A gente tem essa empresa aqui pressão. é maravilhosa para trabalhar, eu vou vir de bermuda e vou ficar só de boa. Não vai. Não metas, vai. Tem meta, nós temos que entregar, tem resultados para ter que ser entregue. Então, mas as pessoas produzem mais. Mas é isso que você falou. Então, assim, no fim das contas, para a empresa é bom que a gente produza mais, né? Então, esse ambiente, ele proporciona isso, porque no fim das contas a gente está lá para entregar também. Então, eu acho que passando por essa mentalidade que você trouxe, não é só porque a empresa é humana, né? Mas ela também visa o lucro. Então, é interessante para a gente ter estratégias que façam com que as pessoas estejam mais satisfeitas para trabalhar, porque sim, aumenta a produtividade, o que vai aumentar os nossos resultados. Então, sem dúvida, Exatamente. Uma coisa puxa a outra e faz super sentido isso é estrategicamente para a empresa fazer também. Mas vamos lá, vamos falar, coincidência ou não, tem um programa de estágio aí para ser... Está começando agora, né? Como é que é? Vamos falar um pouco. Existe um programa de estágio da RH Magnesita eminente aí para sair? Como é que funciona? Sim, foi outra coincidência, né? Além dos meus 14 anos essa semana aí de casa, mas a gente está abrindo as inscrições, então elas estão abertas até meados de fevereiro. São várias vagas para estágio técnico superior em diferentes plantas. Então, o pessoal fica ligado aí no LinkedIn. A gente sempre publica nós vamos colocar aí o link, né, para as pessoas que estiverem interessadas fazer as inscrições, né? Isso. As inscrições do estágio. É estágio remunerado? Como é que remunerado, tá? Remunerado com benefícios. Estágio remunerado com benefício na RHI Magnesita, que é essa empresa maravilhosa que ela acabou de citar aqui, com todos esses programas de incentivo, né, para as pessoas. Tem programa de carreira, tá aí um exemplo vivo aqui conosco, Juliana. E temos vários outros, tá? Você comentou do meu exemplo. Vamos falar deles então. Mas eu tenho vários colegas lá que começaram em programa de estágio também. Hoje o nosso diretor de mineração, que fica lá em Brumado, ele é ex-estagiário. A líder nossa de reciclados também vem do programa de estágio, gerente de meio ambiente. Então a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que estão lá com a gente até hoje, que fizeram carreira. E não necessariamente, eu citei alguns exemplos aqui de liderança, né? Mas lá a gente tem um programa de carreira que é em Y, que a gente chama, né? Você pode ir para o caminho de liderança ou para o caminho de especialista. Então, a gente entende que nem todo mundo quer ser líder, porque muitas vezes a gente associa a palavra sucesso ou uma carreira de sucesso com um cargo de liderança. E a gente entende que não é isso. Então, se a pessoa quer ir para o lado mais técnico, mais especialista, também temos essas possibilidades. Então, acho que é importante falar isso, porque a gente também desmistifica um pouco dessa questão de que sucesso é estar numa cadeira de liderança, né? Não, mas são vários exemplos de pessoas que estão com a gente lá hoje. Muito importante isso que você falou, porque eu já estou há 25 anos trabalhando nessa área de refratários e eu percebo que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas com perfil de liderança, o próprio perfil dela já projeta ela para ser líder, porque, né, a pessoa tem pessoas que não. E isso não quer dizer que a pessoa não tem sucesso ou não atingiu o objetivo da vida dela. Eu conheço, vamos falar de refratário, tá? Eu conheço pedreiros refratários que eu conheci há 25 anos atrás, até hoje ele é pedreiro, e ele não quer virar encarregado. Eu quero ser pedreiro. Tem como, ele chegou no nível máximo de pedreiro, que é assim, tem o nível 1, 2, 3, ele está no 7. Aí ele falou, tem 8? Não tem. Então, beleza, eu vou ficar... Tô feliz aqui, Tô feliz, tá muito tudo feliz bem. aqui, porque eu já tive uma ascensão. Sim. E ele não tem interesse. Por quê? Porque ele não tem... Tô dando um exemplo, mas as pessoas não têm que necessariamente ser líder, ser gerente, ser presidente para ser... dizer bem sucedido, né? Para dizer que venceu na vida, que tem sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que as pessoas buscam um reconhecimento. E isso todo mundo gosta, todo mundo quer, independente da cadeira que você tá, né? Então, reconhecimento de um bom trabalho. Então, acho que isso independente da posição. E me fala um pouco desse programa também que a RHI Magnesita tem, dessa parte de diversidade.
depois eu percebi, tá? Isso aí que eu percebi. Depois que houve a fusão RHI com Magnesita, isso melhorou muito, né? Abriu uma porta, assim. Conta um pouco disso pra gente. É super legal. Eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque como eu estou na empresa há muitos anos, eu venho acompanhando toda essa evolução e eu sempre tive muita afinidade com esse tema. Então, desde quando era um pouco mais informal, eu tentava participar dos eventos, das iniciativas. E a gente formalmente montou um comitê de diversidade e inclusão em 2019, então foi pós-fusão. A gente já tinha iniciativas, mas mais isoladas. Realmente deu um gás. Eu acho que a gente falava muito na época da fusão que a gente tentava realmente juntar o melhor dos dois mundos, né, de RH e Magnesita. E a gente não pegou a cultura de uma empresa e sobrepôs a outra, a gente juntou realmente o que era de melhor de cada uma. E eu vejo que a empresa realmente melhorou em muitos aspectos em relação a isso. Então, a cultura respeitosa, aberta, diversa, a gente vem construindo há muitos anos. Não é algo, e aí não estou falando só de RH e Magnesita, né, mas na vida a gente não faz uma transformação cultural de uma hora para outra. Então, a gente sabe que a longo prazo, mas que a gente tem que fazer várias ações de conscientização, de mudança de política para acelerar isso. Então, é o que a gente tem buscado fazer desde 2019, quando a gente criou esse comitê aqui na região. Hoje a gente tem, e aí, um ano depois, a gente criou 5 grupos de afinidade, porque a gente entende que para falar de diversidade, a gente não consegue falar, principalmente na América do Sul, sem tratar esses 5 tópicos. Então, a gente tem um grupo de raça, um de gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência e gerações. Então, são 5 grupos de afinidade. Como que eles funcionam? Cada grupo tem 2 líderes e 15 pessoas que são de diferentes áreas, que querem trabalhar nesse tema, que querem fazer acontecer. Então, tem gente da logística, da operação, do meio ambiente. A gente não olha a área. Na verdade, a pessoa se inscreve e a gente coloca no grupo. À medida que tem rotatividade, a gente vai convidando novos membros. Então, cada grupo de afinidade tem aí o seu plano de ação para colocar em prática ao longo do ano. E aí a gente atua de várias formas, né? Com palestras, com campanhas, com mudanças de políticas. Algumas que eu comentei aqui, a licença maternidade e paternidade estendida, o flexible working, que a gente já chamava antes, que era o home office, né? A gente começou em 2019, antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, a gente já sabia fazer. É claro que acelerou a cultura, né? Porque nem todo gestor ainda concordava muito e tal, tinha ali alguma resistência. A minha geração, mas acelerou. A minha geração para frente, né? Eu vou fazer 50 anos agora. Mas a minha geração, de 50, de 60, de 70, você falou que tem um colaborador lá com 60 anos de casa. Essa geração tem uma dificuldade em se adaptar a isso. E em legitimar, né, esse trabalho, porque é algo novo mesmo. Sim, é novo. Então, mas a gente já trabalhava isso lá atrás. Então, muitas dessas iniciativas a gente já implementa via comitê, via grupos de afinidade, então desde 2019. Então, todo ano a gente faz lá um plano de ação e tudo. Então, é um pouco desse programa e, além disso, a gente tem metas globais de diversidade. Então, hoje a gente tem uma meta para aumentar o nível de liderança sênior na empresa feminina. Então, a gente saiu de 18%, a nossa meta é 33% até esse ano. Por quê? A gente entende que não adianta só a gente ter uma vontade sem colocar um target, porque aí a gente acelera um pouco essa transformação. Sim. E não que a gente vai fazer com qualquer custo, a gente tem um tempo ali para desenvolver, para atrair, para preparar todo esse terreno. Treinar. Né? Deixar então, preparada para assumir aqui. Para assumir a posição. Então, a gente tem várias iniciativas para esse processo. A gente tem também, no global, né, algumas iniciativas, mas a gente também tem muita autonomia para tocar aqui no nosso comitê, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque realmente, que eu falei, a gente não vai mudar da noite para o dia, ainda tem muita coisa para ser feita, né, gente? Não quer dizer que a empresa tá 100% maravilhosa. Gente, perfeita, não existe isso. Mas assim, realmente, quando a gente compara do passado, com o tanto que a gente já evoluiu, e às vezes a gente sai, é engraçado, porque às vezes a gente quer fazer benchmarking para implementar novas ideias, novas ações. Quando a gente vai para o mercado, a gente vê que a gente já
faz Já evoluiu muito. Não, e a gente, Ele até perto no faz mais mercado, do que os outros. a gente já tá bem à frente, sabe? Então é interessante constatar isso, mas assim, não pode parar. Eu acho que é algo que sempre tem que estar ali no alerta, porque se deixar de ser um programa, deixar de ter quem cuide disso, a gente não pode retroceder e a gente ainda tem muito para evoluir. Sim. Então, Eu o acho comitê isso tá aí muito para isso. importante. Eu acho esse tema muito importante, até para desmistificar aquilo que nós falamos antes, né? Sobre o que os jovens, essas novas gerações que estão chegando, porque a quinta é as gerações, né? Você colocou os cinco pontos. A quinta é as gerações. Então, nós temos gerações chegando agora, tem geração Z, tem millennials, né? Tem todo... E desmistifica para esses jovens que essas empresas também trabalham. Eu te falei da Gerdau também, né? Sim. A Gerdau tem todo esse programa implantado lá dentro e tem muito respeito, não só com raça, com LGBT, a parte de... Qual que são os outros? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, eles implementam muito isso lá. Outras empresas também, estou dando um exemplo aqui que nós conversamos antes um pouco, mas isso é muito importante. E as inovações para o futuro? Eu tenho algumas perguntas aqui, Juliana, que foram os nossos seguidores que mandaram, né? Então, eu vou ler para você. Não sei se faz sentido para você responder tudo, mas eu acho que sim. São perguntas que estão dentro dessa nossa discussão aqui, né? Iniciativas inovadoras. A RHI Magnesita tem investido em inovação para atrair esses talentos? Acho que você já até respondeu aqui. Por exemplo, programas ligados a startups ou parcerias acadêmicas. Como é que a RHI Magnesita, além desses programas que você já falou aqui, né, de estágios, jovens aprendizes e tal, o que mais a Magnesita está investindo em inovação aqui para atrair esses talentos, né? Nossa, são várias iniciativas, eu vou citar algumas aqui só para vocês terem ideia do mundo de possibilidades que a gente tem lá dentro. Sim. Quando fala de startup, a gente já teve parceria, por exemplo, com a FIENG Lab. A FIENG Lab faz essa conexão das empresas com startups. As startups desenvolvem soluções para os problemas crônicos das empresas, então a gente tem uma abertura muito grande com a FIENG, sempre quando tem esse programa da FIENG Lab. A gente tem um hub de impressão 3D, que eu acho que eu já até comentei, quando você chega lá no nosso showroom e a impressora, a gente faz várias peças, até para testar em cliente, para ver o tamanho, ver o formato e tudo. É algo que eu já vivi no isso mercado... nem toda empresa tem. Na área de TI, a gente desenvolve vários aplicativos internamente, tem parceria com a Microsoft. Então, depende muito da sua área, mas a gente busca inovação, tecnologia, até porque o nosso mercado, a gente fala muito de refratário, né? Mas o refratário não é só o produto em si, né? O nosso mercado é entregar tecnologia, entregar performance, soluções para os nossos clientes. Então, a gente não é focado só em melhorar a qualidade do produto, mas sim como que eu ofereço soluções digitais e tecnológicas para o meu cliente. Sim. Então, a nossa área de soluções digitais também é muito avançada nessas plataformas. Aí a gente traz alguém aqui mais especialista para falar um pouco dessas soluções digitais, mas que realmente engajam muito esse pessoal que está vindo. A gente começou o treinamento de liderança do ano passado, né, quando estava explodindo essa questão de inteligência artificial, aí conseguimos licenças do ChatGPT para cada um já criar seu assistente e testar, porque é isso, né, a gente tem que rodar no ritmo do mundo. Então são várias iniciativas interessantes e que de fato trazem inovação para a nossa rotina. Legal, e o pessoal, você falou aí que vai indicar outra pessoa que entende para falar melhor. Nós temos também outros convidados da RHI Magnesita, né, para vir. Nós vamos depois ver com vocês da área da comunicação. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque a RHI Magnesita é um berço de pessoas que estão nessa área, né, da área da indústria. Então são muitos. Eu tenho vários colegas que trabalham lá, não porque eu trabalhei lá, mas colegas da área acadêmica. A gente dá aula na PUC, a gente dá aula nos cursos da ABM, né, Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, que também é nossa parceira aqui nesse programa.
Então, assim, a gente vê que a RH Magnesita realmente investe muito nesse conhecimento na área técnica e agora nessa área tecnológica, né? Muito, muito bacana isso. Então, Juliano, eu gostaria de falar mais uma vez desse programa, né? Vai estar aqui o link, tá, pessoal? O link do programa de estágio, que vai começar agora em janeiro, a partir de, não sei a data, vai estar aí no link, vocês entram no link aí. Não deixe de se inscrever, é uma oportunidade muito boa, é uma empresa excelente, e tá aí a prova viva, Juliana, que entrou como estagiária e hoje gerente da área de comunicação da RH Magnesita. Então, Juliana, eu gostaria de encerrar, primeiro agradecendo a sua vinda aqui, disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é corrido, para a gente, falar um pouco da sua experiência, falar um pouco do que é a RH Magnesita. Nós vamos falar mais ainda, nós vamos ter oportunidade de falar com outros colegas seus da RH Magnesita, mas também já te faço um convite para voltar aqui para a gente entrar num assunto mais específico, que é essa questão dos estágios, né, dos programas de estágio, programas de tudo, mas gostaria muito de pedir para que você desse a dica para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, falar a sua experiência aí, né, que você foi estagiária e agora estamos aí com um programa de estágio, a RH Magnesita está iniciando um programa de estágio, então dá a sua contribuição, dá a sua dica aí para os jovens que ainda estão em dúvida, para os jovens que pensam ainda, será e tal, então tá aí. Bom, primeiro eu que agradeço pelo convite, essa oportunidade de a gente levar um pouco mais do nosso dia a dia, não só para os jovens, né, mas para todo mundo aí que está ouvindo, ela é fundamental para as pessoas conhecerem um pouco mais da nossa indústria. Uhum. Eu falo com muita paixão desse programa, falo com muito orgulho da RH Magnesita, então o convite que eu faço se você entrar no nosso programa de estágio, você vai abrir um mundo de possibilidades. Então, assim como eu, né, a gente tem a oportunidade lá, às vezes, de conhecer outras áreas, mesmo que você não assuma uma posição em outra área, mas os processos são muito interligados, a gente precisa conhecer do negócio para atuar melhor na nossa posição. Então, a gente tem essa possibilidade de conhecer mais, não só do mundo dos refratários, mas do cliente, né? A RH Magnesita, como você comentou, é muito técnica, então a gente conhece muito do processo dos nossos clientes. Então, tem o mundo do aço, do cimento, do vidro, de industriais, da mineração, porque a RH Magnesita tem aí um negócio de mineração para suprir mesmo a nossa produção, né? Porque a gente é bem verticalizado, mas também é uma mineração um outro mundo. A gente também atua com serviços dentro dos clientes. Então, como a gente trabalha de ponta a ponta, eu posso dizer que o mundo se abriu para mim depois que eu entrei nesse estágio, porque eu conheci um pedaço do mundo que eu não conhecia, né? E conheço e aprendo a cada dia mais. Então, a RH Magnesita é uma escola que nunca para, né? O ritmo é muito acelerado, muito dinâmico. E isso dá muita energia para a gente aprender coisa nova o tempo todo. Como eu falei, para quem almeja aí uma carreira fora, né? O programa de estágio ele é local, mas as oportunidades, como a gente é uma empresa global, que tem operações na China, Índia, Europa, Estados Unidos, as oportunidades aparecem desde a fusão, né? Tem muito brasileiro que foi trabalhar na Holanda, que a gente tem escritório lá, tem Roterdã, tem escritório de Viena, que tem muitos colegas que estão lá. Sim. Então, depende muito do que você quer para o seu futuro de vida, né, e profissional, mas as oportunidades são imensas, a gente aprende muito e fica aí o meu convite para vocês fazerem a inscrição e brilharem na carreira. Fala mais um pouquinho sobre isso, acho que nós vamos demorar um pouquinho a terminar aqui. Fala um pouquinho, você falou o seguinte, a RH Magnesita ela atua de ponta a ponta, certo? A área da mineração, vocês não só extraem a matéria-prima para ser usada na fabricação do refratário, mas também tem outros negócios, né? Tinha negócio de talco na época. Tinha, mas vendeu. Não atuamos com talco mais. Hoje a gente foca no core. Da nossa produção. Então, a gente extrai a matéria-prima, beneficia essa matéria-prima e traz para a nossa produção. Então, por exemplo, em Brumado, a gente faz a extração da própria magnesita, transforma
em M10, M30, traz para contagem para a nossa produção aqui. Temos mina em Uberaba, que é uma mina de argila. Então, normalmente é para essa verticalização, porque é uma forma de trazer segurança para o nosso cliente. Então, se tiver, como eu comentei, uma crise logística ou uma crise de matéria-prima, a gente consegue garantir o fornecimento de qualidade, além de tudo, né, para o nosso cliente. Então, por isso que a gente atua de ponta a ponta e passando aí pela produção, né, a gente consegue garantir a qualidade do produto e quando vai para a ponta, a gente tem vários contratos que são por performance, não são por toneladas, mas além disso, isso significa que, né, quanto melhor eu performar no cliente, é melhor para o meu cliente, porque ele tem menos paradas. Sim. Então, a gente é remunerado através disso, e não de toneladas. E também com essas soluções, com aplicação. Então, tem um time de serviços. A gente tem vários times técnicos que ficam dentro do cliente. Então, você citou aí algumas grandes siderurgias, né? Essas siderúrgicas, todas são clientes nossos, normalmente com um assistente técnico lá dentro ou time de serviços. Que é para a gente garantir aí essa qualidade do início ao fim. Vou explicar um pouco para os nossos ouvintes, para que eles possam entender, né? Então, você vai me corrigindo se eu estiver errado. Então, a RH Magnesita, ela, numa ponta, ela tem a própria matéria-prima, ela produz e extrai a própria matéria-prima dela, ela tem a linha de produção, que ela produz todo o material refratário, que é usado nas indústrias em geral, não só na do aço, mas na do alumínio, do cimento, né? Outras indústrias, mas nós estamos aqui falando na do aço, então são várias indústrias siderúrgicas que tem no Brasil e no mundo, né? Nós não estamos falando só no nível brasileiro, nós estamos falando nível mundial, que é uma empresa global, tem sedes em todos os continentes, né? E essa questão que você falou dos contratos. O que seriam esses contratos, né? Dentro das siderúrgicas, vocês fornecem o material e esse material está atrelado à performance do material, né? Se esse material dura muito, a siderúrgica não tem que trocar ele, material refratário, não tem que trocar ele, a vida útil aumenta, a produção aumenta e todo mundo ganha. Exatamente. Né? Então, quando a empresa trabalha com contratos de performance, é isso que ela está dizendo. Então tem uma equipe, né? Uma equipe, não só tudo que nós conversamos aqui hoje é muito voltado para a área administrativa, escritório. Então, agora nós estamos falando da área externa, né? Como é que a RHI Magnesita atua nas siderúrgicas, no mercado externo mundial. Então, é de ponta a ponta mesmo, né? Então, a oportunidade que o jovem, que as pessoas que queiram ingressar nesse processo, né, de estágio e tudo, isso é infinito. É infinito. E além dessa questão mundial. De performance que eu comentei, né? Tem essas soluções digitais no cliente. Então, assim, a gente faz gestão de estoque para o cliente. A gente tem um laser scan que ele vai mapear como é que está o desgaste do refratário para não ter a parada também sem necessidade. Então, tem toda uma questão tecnológica e como você falou, né? Eu estou na área administrativa, mas a gente tem vagas de estágio em diversas áreas. Então, às vezes, na operação, eu não citei muito aqui, mas a gente tem um centro de pesquisa ali em Contagem também, que é nível mundial, porque a gente realmente tem um nível de pesquisa e desenvolvimento muito alto, então fica ali em Contagem. Temos planta na Argentina, então tem uma fábrica na Argentina, temos clientes Chile, Colômbia, Peru, então a gente também acabou de um ex-estagiário nosso, né, que já tinha se tornado analista, foi para um contrato, não sei se no Chile ou na Colômbia. Então, assim, as oportunidades são infinitas, inclusive, porque assim, quando a gente está estudando, né, jovem, a gente às vezes não sabe para onde quer ir, a gente ainda está muito novo, tem que tomar algumas decisões muito cedo, então é bom quando a gente tem a oportunidade de enxergar novas possibilidades, porque acontece da gente, não estou gostando tanto do meu curso, ou não sei se é isso que eu quero fazer, e aí tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais de outras áreas e tudo, faz com que a gente possa migrar, que foi um pouco do que eu fiz, né? Acabei voltando para a comunicação, que também é minha paixão, mas sem dúvida, essas oportunidades que a gente tem de vivenciar outras experiências, elas agregam muito para o profissional que a gente se torna. Muito bom. Então tá aí, para quem está nos assistindo, que queiram se ingressar nessa área maravilhosa, que é a área da produção de refratários, tá aí no link embaixo para você fazer sua inscrição.
ter a oportunidade de se inscrever e de tentar uma vaga lá na RHI Magnesita. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho não, eu tenho certeza, é uma oportunidade maravilhosa. Já trabalhei na RHI Magnesita, trabalho há 25 anos nesse segmento, né? Então, assim, eu tenho certeza que é gratificante, principalmente uma empresa global, multinacional, que atua de ponta a ponta. Então, ou seja, para você que ainda não tá sabendo ainda, não decidiu o que gostaria de fazer, tá aí uma oportunidade bacana. E gostaria de pedir para você também que está aí nos assistindo, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoa possível, para ajudar as pessoas a descobrirem também que tem um link aqui embaixo para fazer a inscrição lá no programa de estágio da RHI Magnesita. Mais uma vez, Juliana, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui, um pouquinho do seu tempo conosco. Foi esclarecedor, foi inspirador saber, você contou um pouquinho da sua história, né? Mas eu sei que nós vamos conversar mais. E mais uma vez, muito obrigado por dividir com a gente aqui essa sua história de sucesso. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigada. Valeu.